Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. O meu nome é Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar sobre Solver no Excel. Bom, afinal, o que é o Solver? O que é o Solver? O Solver ele foi criado no Excel desde lá atrás, muito tempo atrás mesmo, como um suplemento. Ele foi criado pela empresa Frontline Systems e é utilizado no Excel até hoje. Ela tem a função de resolver problemas de álgebra linear complexos, muito complexos para fazer isso manualmente, com a intenção de resolver problemas de minimização de valores, maximização ou ainda de você chegar numa meta de valor. E isso, acredite em mim, é extremamente complexo para você fazer na mão, como a gente vai ver em seguida. Esses problemas que podem ser resolvidos com esse tipo de com o Solver são de otimização de lucros, por exemplo, né? Para uma empresa onde você precisa saber qual seria a sua produção ideal, ou para chegar num preço ideal, né? Ou reduzir o uso de matéria-prima, ou até a quantidade de funcionários necessários para uma determinada função, quantos eu vou precisar exatamente, né? As aplicações são inúmeras, tanto que ele chega a ser uma matéria de faculdade, né? Eu já fiz inclusive em administração de empresas e também em sistemas de informação. Nessas duas foi utilizado álgebra linear no papel mesmo, né? Na mão, e também mostrado o Solver como resolver problemas desse jeito. Aqui nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito e nós vamos mostrar do que essa ferramenta é capaz. Dentro do guia do Excel nós temos vários arquivos artigos, né, falando sobre isso ainda mais detalhadamente, tá? Então, inclusive ao longo desse artigo que você vai ver aqui, você vai ver várias soluções de como utilizar o Solver para resolver problemas complexos e você já vai ter ideias provavelmente para sua empresa ou as situações onde você teve esse tipo de problema e você também vai poder aplicar. Você vai entender como é que funciona, entendendo como funciona, você vai conseguir aplicar isso também, tá? Então vamos ver como é que funciona. Bom, primeiro vamos entender a lógica por trás dessa álgebra linear, certo? Aqui nós temos um problema de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é muito utilizado esse termo nas empresas quando você trata com relação a custo e preço, ou aliás, a quantidade de produtos que eu tenho que produzir para que eu possa equilibrar, que eu possa chegar no ponto zero. Qual é o ponto zero? É o ponto mínimo de produtos que eu tenho que produzir para que eu empate o valor. A partir daquele momento, você está tendo lucro, você está tendo resultado, certo? Então, é um cálculo complexo, mas aqui a gente fez de uma forma super simples, só para entender. Você veja aquela barra laranja, onde a gente tem o custo, né? Custo, aqui. E essa barra cinza, onde nós temos a receita. O custo, nós temos essa fórmula. C de x igual a 60x mais 500. O que isso significa, afinal? Né? O x é a quantidade de valores produzidos, quantidade de produtos produzidos, certo? 60 é o custo de cada uma das unidades. Então, 60 vezes 5 custaria R$300 para fazer 5 unidades. E o 500 é o custo fixo. Custo fixo é independente de se você produzir ou não, você vai ter aquele custo fixo. E se você produzir 1 ou 500 ou 2.000, esse custo vai ser o mesmo, certo? Seria, por exemplo, um aluguel de um lugar onde você está produzindo os produtos. Perfeito. Então, aqui o objetivo é a gente chegar na quantidade X que eu preciso para chegar nesse ponto aqui. De forma semelhante, nós temos também a receita. A receita está representada por R de x igual a 110x. Significa que cada produto vendido terá o valor de 110 nessa equação. Ou seja, cada produto vai custar 110 para o consumidor. Né? Foi produzido por esse valor aqui, custo aqui, né? E esse aqui vai ser a receita, vai ser o resultado para cada uma das vendas. Agora, em que ponto que os dois se encontram aqui? Em que ponto que eu tenho o zero, que eu empato e começo a ter o lucro? Né? Qual é o mínimo de produtos que eu preciso para que eu não tenha problemas, que eu não tenha prejuízo?
Então, resolvendo essa equação, nós temos aqui, até foi feito na mão, fazendo aqui a equação, né, de forma simples, né? Tenho 0, 1, 2, 3, 10, 11... Então, quando ele chegou na receita aqui, fazendo as equações, nós temos que a receita para 10 produtos vai ser 1.100, certo? Então, 110 vezes 10, 1.100, ok. E o custo seria também para 10 unidades. 10 vezes 60, né? 600, mais 500, 1.100. Então, ele bateu aqui nesse ponto. Isso pode ser resolvido sem o uso do solver, tá? Pode usar o atingir meta também para resolver esse problema, ok? De alguma forma você consegue fazer isso também. Ou até puxar na mão você fazer, tá, ok. A ideia aqui é eu mostrar como é que funciona. Esse é o primeiro ponto de como, para você entender o que significa o solver, tá? Então ele ajuda a encontrar esse tipo de valor. Esse aqui é um problema extremamente simples. Então aqui nós temos um problema também de álgebra linear, onde a gente vai mostrar um ponto de equilíbrio, mas usando uma função quadrática, onde você vai ver aqui, né? Uma função de receita, você vai ver que ele é uma função quadrada, ó, certo? Por isso ele tem a parábola. Aqui nós temos também uma função linear. Então o custo, ele está usando uma função linear, e aqui embaixo nós temos a função quadrática para a receita, né? Que ela vai variar por causa do x quadrado aqui. Então por isso ele encontra em 2 pontos. Qual o ponto que a gente precisa? Esse primeiro encontro aqui, ok? Então a gente fez também aqui uma simulação fazendo na mão esse resultado aqui, certo? E por aqui a gente também consegue identificar esse primeiro ponto onde eles se encontram ali, que você vai ter um mínimo de quantidade de produtos produzidos, ok? Qual é o mínimo de produtos produzidos que eu preciso para equilibrar o meu ponto de equilíbrio? Aqui, esse tipo de problema também é resolvido com o solver, tá? Aqui é só para a gente entender ainda a questão do conceito de como funciona o solver. Okay? Então aqui a gente para encontrar valores. Lembrando que ele também resolve problemas onde a gente tem função ao cubo, né, quarta potência, etc. Então aqui nós temos uma função mostrando como é que ele encontra também a questão do solver no máximo. Você vai ver que, por exemplo, nós temos um solver, nós temos nas empresas questões de restrição. Como assim restrição? Nós temos uma quantidade limitada de produtos, nós temos uma quantidade limitada de energia, nós temos uma quantidade limitada de mão de obra, certo? Nós temos limites que impedem, né, que sejam feitos mais produtos do que poderiam ser feitos. Eu estou te pegando um exemplo para ficar simples com relação à indústria, tá? Para ficar simples, mas pode ser aplicado em qualquer outra coisa que também exija fórmulas desse tipo, tá? Estou tentando que fique mais simples para entender isso aqui. Então, perceba, com relação às restrições, então vamos dizer que eu tenho uma quantidade de máquinas limite, né? Tenho uma quantidade de horas produzidas. Então ele corta aqui e diz, olha, daqui para cima eu não consigo produzir mais do que isso, certo? Eu também tenho um limite de quantidade de mão de obra. Ó, daqui para cima eu também não consigo. Você vai vendo que ele vai cortando com as restrições aqui, usando essas barras, mostrando que daqui para baixo é a única solução possível que eu tenho. Mas qual é o máximo que eu consigo fazer com isso? Então você vai encontrar com o solver esse ponto máximo. Qual é o máximo que eu consigo fazer dentro das restrições apresentadas por aquele problema? Então, de forma gráfica, você vê que aqui, né, seria o ponto maior, o ponto máximo, a quantidade máxima que eu poderia conseguir para aquele problema, certo? Isso o solver resolve para você. Outra situação é quando a gente tem um problema de mínimo. Olha, eu quero encontrar o mínimo, por exemplo, a mínima mão de obra que eu preciso para resolver um problema de escala de trabalho. O solver também consegue resolver esse problema, né? Então aqui você vai ver, é um problema de solver também, né? Então você vai ver que está ao contrário. As restrições estão aqui, diz assim, olha, o mínimo que eu preciso de pessoas é isso aqui. O mínimo que eu preciso nesse horário é isso aqui. Então ele vai cortando e vai mostrando que os pontos mínimos onde ele vai precisar daquilo ali. Vai dizer, olha, o mínimo que eu preciso é isso aqui, ó. Olha, o máximo, né, que eu preciso é isso aqui. Então, tudo aqui para cima é claro que é possível, toda essa área achurada é possível, lógico, né, porque atende às restrições, mas o mínimo, ponto mínimo que eu quero encontrar é esse aqui.
Então, por isso, essa questão do solver é tão importante. A quantidade, ele pode maximizar recursos, como também pode minimizar custos, tá? Ou ainda encontrar problemas que você tem numa relação de mais complexa, como a gente vai ver em seguida. Então, aqui nós temos um problema de maximização para a produção de uma empresa, tá? Qual é o valor máximo que eu consigo faturar com as restrições que eu tenho dentro da minha produção? Então, vamos ver como é que funciona e qual é o problema detalhadamente. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos um problema com o solver. Vou ocultar tudo aqui. Tá? Onde nós temos, esse é um problema clássico, tá? Uma empresa que produz 3 produtos com parâmetros e restrições diferentes, né? Assim como valores e vendas diferentes. Qual deve ser a quantidade produzida de cada item para que o aproveitamento seja ótimo, assim como o faturamento, sendo que deve ser produzido no mínimo 1 tonelada de cada produto. Essa fábrica é uma fábrica de massas e ela quer saber quanto que eu tenho que produzir de cada um dos 3 produtos que eu tenho: macarrão parafuso, macarrão talharim e massa de lasanha. Tá? Eu preciso saber qual é o valor mínimo, qual é a quantidade mínima em toneladas fechadas que eu preciso resolver, preciso fazer, para que meu faturamento seja ótimo. Então, como é que funciona? Aqui eu tenho simplesmente a quantidade de produção, certo? Quantidade de produção e o preço da tonelada, tá? Então, quando eu vendo ele, o macarrão parafuso, eu faturo 12.500. Quando eu faturo 1 tonelada de talharim, 17.500, e a massa de lasanha, 25.000 para cada tonelada vendida. Agora, eles têm um custo para você fazer cada uma dessas. Por exemplo, tempo de produção. Para fazer o parafuso, são 3 horas para fazer cada tonelada, ou 3 dias. 3. O talharim são 16 horas de tempo de produção. E a lasanha são 11 horas para fazer cada tonelada de lasanha. Ok? O meu limite são 80 horas. Ok? 80 horas que eu tenho de tempo de produção para fazer isso aqui. Ok? Para fazer essas 3, elas usam as mesmas máquinas, tá? E eu tenho um limite que é 80. O tempo de montagem, vamos dizer que montagem e empacotamento, né? Montagem do trabalho, sei lá, vai ser 19 horas de parafuso, 8 horas do talharim e 1 hora para fazer parte da lasanha, montagem, preparação das máquinas, vamos dizer assim. Eu tenho um limite de 88 horas para fazer isso aqui. Okay? Então, esses valores, a multiplicação disso aqui pela quantidade de produtos produzidos, não pode passar 88. E no tempo de embalagem eu tenho para o parafuso 20 horas, talharim 18 horas e para a lasanha 3 horas. O limite é 99 horas, ok? E aqui nós temos uma multiplicação simples da quantidade, por exemplo, B8 vezes B13, que seria macarrão parafuso, vezes a quantidade de horas, mais B9, que é uma talharim, vezes a quantidade de horas de produção talharim, né? E a quantidade de massa de lasanha, vezes a quantidade de horas para a produção da tonelada de massa de lasanha, ok? Essa fórmula se repete para baixo, certo? E à medida que eu vou mudando essa quantidade, ele vai alterando automaticamente esses valores. Então, para fazer 1 tonelada, eu estou fazendo 3 horas aqui, 19 horas aqui e 20 horas aqui. Se eu mudar isso, você vê que ele vai multiplicando, certo? E aqui, e aqui. Agora, como eu sei qual é o máximo que eu posso usar dessa produção e qual é o máximo que eu consigo de resultado? Esse aqui é o resultado simples, também é a multiplicação desse por esse, tá? Poderia ser usado só o meu produto, fiz assim para ficar mais fácil de entender. B8 vezes C8 vezes o preço, né? A quantidade vezes o preço, e a soma dos produtos vezes o preço, ok? Então, qual é o valor máximo que eu consigo aqui e, com essas restrições, com essa produção? Bom, você pode, claro, ficar chutando os valores aqui, né? Mas o problema de chutar valores é que você vai saber, para chegar no valor, será que esse é o faturamento ótimo? Será que é esse? Opa, já estourou, tá vendo? Eu não tenho 133 horas, tenho só 99, certo?
Então eu não posso fazer isso. O solver ele resolve esse tipo de problema. Vou mostrar aqui as guias de novo. Aqui em dados, para você achar o solver é importante também, você vai dar um botão direito aqui. Personalizar faixa de opções. Você vai em suplementos. Ir, suplementos do Excel, ir. E você vai marcar a opção solver. É só marcar. Ok? E ele vai aparecer para você aqui, ó, em dados, vai ter análise, solver, ok? Aqui ele já está configurado, mas veja, nós temos aqui a restrição, ele vai ser um valor máximo, né? Qual é o objetivo que a gente tem, os valores das variáveis, o método que ele vai utilizar, os valores vai ser número inteiro, tudo mais, tá? A gente pode resolver ele aqui, ou eu posso também limpar esse solver aqui, ok? Podemos limpar e fazer tudo de volta. Vamos redefinir tudo. Ok, vai perder tudo, ok. Vamos fazer. Então, do zero. Quando eu clicar aqui em Solver, ele vai aparecer essa janela para você. Você vai identificar se você quer um valor máximo, mínimo, ou um valor específico. Tá? Isso é muito importante. Qual é o valor objetivo? Definir o objetivo. Vai ser uma função que ela vai ser uma multiplicação, um resultado de uma fórmula. Tá? Ela vai ser afetada pelas variáveis que vão ter. Quais são as variáveis? A quantidade de produtos, certo? Nesse caso aqui. O objetivo é que esse resultado aqui, que é o faturamento, seja o máximo possível. Ok? Quais são as células que serão alteradas? As quantidades produzidas. Ok? E aqui embaixo, o principal, que são as restrições. Quais são as restrições? Adicionar. Por exemplo, esses valores, que é o total multiplicado aqui, ele tem que ser menor ou igual ao limite. Ok? Então tem que ser menor ou igual ao limite. Adicionar. Outra coisa, esses valores, eles têm que ser valores inteiros, tá? Tem que ser valores inteiros, eu só consigo fazer tonelada fechada, tá bom? Adicionar. Ok? Então essas restrições elas já estão aparecendo aqui, ó. Automaticamente já estão aparecendo elas aqui, ok? Certo? Então tá. Então nós temos a restrição do número inteiro aqui, nós temos a restrição aqui, e vamos dizer que eu preciso também fazer pelo menos uma quantidade de 1 de cada produto. Então esses valores têm que ser maior ou igual a 1. Por que isso? Porque senão ele vai acabar ficando sem mix de produtos. Vai ficar sem, por exemplo, o talharim. Não vale a pena fazer talharim. Então ele não vai aparecer. Não, eu preciso fazer pelo menos 1. Porque por menos que venda, eu preciso oferecer isso para o comércio. Tá? Estratégia de venda. Tá? Então aqui você vai selecionar também qual é o método de desenvolvimento de solução. Vai ser o LP Simplex para esse aqui. Tá? Você pode testar, se tiver dúvidas, pode usar esse ou esse, né? Esse primeiro, o GRG não linear, é para soluções quadráticas. O Simplex aqui é para aquela solução que você vai ver linear, né? Que você tem uma equação simples, que é o caso aqui. Clicar em resolver. Perceba que ele nem demorou muito para resolver esse problema, porque ele é simples para o solver resolver. Vai dar um OK. E você vai ver que o faturamento máximo para essas restrições são R$180 mil. 3 parafusos, 3 toneladas de parafuso, 1 de talharim e 5 de lasanha. Esse é o nosso faturamento ótimo, o melhor que você pode fazer com essas restrições que você tem dentro da planilha. Veja, você tem limites e você já encontrou o gargalo, né? Você já vê que o gargalo está na linha de produção. De repente, se você diminuir o tempo aqui em um desses, você vai ter um limite, vai resolver melhorar isso aqui, tá? Então é importante também até para a questão de análises, além de questão de faturamento, outras questões, você consegue resolver, ver isso, também ver quais são as restrições e onde é que está batendo, qual é o gargalo que você está encontrando com o solver, tá bom? Então essa é uma primeira solução. Vamos continuar então? Então essa foi de maximização de receita. Agora uma otimização. Veja só, esse exemplo ele é verídico, inclusive você pode ver, tem um vídeo ainda mais completo ali, que vai falar exatamente como é que foi a solução, tudo mais. Mas resumindo, é uma empresa que trabalha com barras de alumínio, tá? Cada barra de alumínio tem 6 metros. E ele precisa cortar essas barras de alumínio em tamanhos diferentes. De 1 metro, 1,5 metro, 2,5 metros,
3 metros, 4 metros e meio, 5 e 100, de acordo com a necessidade do cliente. Agora, o que acontece? Se ele sair cortando essas barras de qualquer jeito, não vai sobrar barras, as barras vão ficar picadas demais, certo? Quanto maior a barra que sobrar, mais opções ele vai ter para poder fazer, mais ele vai reduzir o seu custo, certo? Menos barras vai ter que comprar. Isso também pode ser resolvido com o Excel com Solver. Nesse caso, olha só como é que eu montei a solução. Eu tenho 5 barras, aqui eu coloquei as barras, entenda que isso aqui são as barras, tá? Então, a barra 1, a barra 2, a 3, a 4 e a 5. E aqui são os cortes. Eu preciso de um corte de 1000, um corte de 1000 aqui, um corte de 2.500, um corte de 2.500, um de 3.000, mais um de 3.000, um de 4.500 e um de 5.100. Tá bom? 5.100 milímetros. Vou botar tudo zero aqui. Tá? Então, como é que funciona? Cada vez que eu cortar a barra aqui, tá vendo essa bolinha? Na verdade, ele é 0 ou 1. Como você pode ver aqui, ó, tá 0. Se eu botar 1, ele vai ficar verde. Quer dizer que ele vai cortar aqui. Ok? Isso aqui vai ser 0 ou vai ser 1. Eu quero que o limite seja 1 aqui, certo? Ele não pode ser mais que 1. Esses produtos, eles não podem ser mais que um produto, mais que uma barra. Eu quero uma barra de 1000, aqui uma barra de 1000, certo? Então aqui a soma desses valores vai ser o total de cortes que eu fiz. Cada vez que eu cortar ela aqui, ele vai somar esses valores e você vai ter aqui 1000 mais 4.500 vai dar 5.500, certo? Agora, como é que é a otimização que eu vou fazer disso? A multiplicação desses dois, usando somar produto, a multiplicação do limite pela multiplicação da soma, ele vai dar um valor. Quanto mais eu cortar a barra, mais eu usar ela e sobrar pedaços pequenos, quer dizer que eu mais otimizei aquela barra, melhor utilizei ela, certo? Então esse é o objetivo que a gente tem aqui, maximizar os cortes, tá? Ok. Vamos ver como é que foi montada esse solver. Tá? Você vai ver que você tem uma soma simples aqui dos cortes, não pode passar de 1, e aqui o limite do tamanho da barra. Lembrando que você pode ver também mais detalhadamente isso no nosso vídeo. Vou deixar aqui embaixo os links de outros artigos que tem a respeito disso, inclusive esse, tá bom? Aqui então, a primeira solução, definir o objetivo. Você vai ver que a meta dele é esse aqui, que é o somar produto e a multiplicação desses dois aqui, pelo somar produto, certo? O binário, aqui ele está mostrando que o limite tem que ser 1, uma barra só, aqui, certo? Aqui ele está dizendo que esses números têm que ser números de 1 a 0, 1 ou 0 apenas, certo? E que essa soma tem que ser menor ou igual que o limite. Vamos fazer isso então? Vamos fazer, eu defini tudo, ok? Vai ficar claro. Vamos lá de novo. Então, qual é o meu objetivo? Máximo, né? De qual fórmula? Dessa fórmula aqui, que é a meta, né? Ok? Quais células que eu vou alterar? Essas aqui. Perfeito. E quais são as restrições que eu vou ter? As restrições vão ser esses números, eles só podem ser 1 ou 0. O binário significa 1 ou 0. Binário é 1 ou 0, né? É muito utilizado esse termo, também é um termo de TI, né? Que significa binário, bit, 1 ou 0, ok? Continuando aqui, adicionar. Vamos fazer agora aqui a restrição. Esses itens aqui pode ser no máximo igual a 1. Tem que ser igual a 1. Eu preciso que seja igual a 1, preciso uma barra de cada uma dessas. Então tem que ser igual a 1. E eu quero adicionar mais uma, que esses valores, eles têm que ser menor ou igual que o limite. Eu não posso cortar barras maiores que o limite. Tá ok? Então ok. E aqui está a nossa solução. Essa solução já é GRG não linear, que é aquele outro problema mais complexo. E vamos clicar em resolver. Ó, pensou um pouquinho, aqui embaixo ele está mostrando, ele está calculando os problemas, né? E avaliando as soluções. Vê que não é um cálculo simples, é um cálculo bastante complexo que ele resolve essas questões, né? Você vai deixar ele trabalhando ali e ele vai tentar encontrar a melhor solução possível. Caso ele não encontre, ele também avisa, tá? Mas normalmente ele resolve essas questões. Se você definiu bem o seu problema e se ele tiver realmente uma solução, realmente ele vai conseguir. Outra questão interessante
é falar que ele tem um limite, o limite das variáveis, tá? Então, dentro do solver, você vai conseguir trabalhar com uma quantidade X de variáveis. Agora, se você tiver, de repente, uma planilha muito grande, ele é capaz de não conseguir resolver, tá bom? Vou botar aqui. Olha só. Então, ele fez os cortes todos. Esse aqui, ele fez uma barra, um corte de 5.100, um corte de 5.500. Não tinha o que fazer mesmo. E aqui ele pegou e cortou 2 de 3.000, deu 6.000. E aqui ele cortou 1.000, mais 2.500, mais 2.500 e otimizou e cortou 6.000. Sobrando assim uma barra inteira, né? Não cortou ela para fazer esses cortes todos aqui, ok? Essa é uma solução, até ficou simples a questão aqui, dá para analisar na mão, só que mesmo assim ia dar trabalho. E assim ficou automático. Se colocar os cortes que você tem que fazer, apertar o botão, ele já faz para você da melhor forma possível. Então essa aqui é a melhor forma de você economizar com os cortes que ele teria que fazer, ok? Vou fechar isso aqui então. Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Continuando então, outra questão que ele faz também é a questão de minimização. Minimização de custos, por exemplo. E nesse caso aqui, também é minimização de custos, mas é uma minimização de pessoas, de escala. Quanto é o mínimo de pessoas que eu preciso para trabalhar na minha enfermagem, né, para suprir aquela quantidade mínima que eu preciso. Porque eles entram em turnos diferentes, eu tenho quantidades diferentes ao longo do dia, necessidades diferentes. Então é altamente complexo, como você vai ver agora. E a solução já está inclusive pronta aqui. Vou mostrar então. Já aproveitando, né, falar Excel Open BI. Né? Agradecer que no último Excel Weekend eu recebi essa caneca do nosso amigo. Agradeço a você pelo carinho, tá? Nessa caneca, e agradeceu pelo conteúdo do site. Então eu falei que ia fazer um vídeo e mostrar para vocês o presente. Eu agradeço, tá? Valeu mesmo. Excel Open BI, uma consultoria que trabalha também com nossa parceira, vamos dizer, mais uma das nossas parceiras, nossos amigos, né? Na comunidade a gente trata como amigos, as pessoas mesmo que são outras consultorias. Tem espaço para todo mundo, certo? Então eu agradeço, obrigado mesmo pelo carinho. Continuando aqui então, nessa questão, você vai ver que às vezes ele nem aparece o solver. Ó. Quando ele não aparecer, você pode vir aqui, ó, personalizar a faixa de opções. Caso ele dê algum probleminha, né? Você clica em suplementos, clica em ir, desmarca o solver, dá um OK. Agora você vai de novo, personalizar a faixa de opções, suplementos, ir, solver, e marca. Normalmente ele já resolve esse problema. Então apareceu ali. Ok? É interessante que ele vai aparecer mesmo assim. Agora vamos voltar aqui. Vamos reduzir e ocultar as guias. Então, vou explicar como é que funciona essa planilha. Aqui tem os horários da entrada e horários que eles vão trabalhar, tá? O horário que ele entrou às 0 horas, certo? E ele vai ficar até às 5 horas. Então, as pessoas que entram às 0 hora, eles começam às 0 e vão até às 5. As pessoas que entram a 1 hora, elas entram a 1 hora e vão até às 6. As que entram às 2, vão das 2 até às 7 e assim por diante, ok? Quando chega aqui no final, você vai perceber que tem pessoas que vão mudar de turno, olha só. Então ele entrou às 18 e foi até às 11 horas. E a pessoa que entrou às 19, ele vai até às 19. Ele vai até meia-noite, né? Voltando depois. E aqui a mesma coisa, ele vai entrar nesse horário, vai passar mais um pouquinho e vai vir para cá, ok? Então as quantidades de horários, por isso que está assim, ó. A pessoa entrou às 23 horas, então ela vai começar 23, 1 hora, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses números, você vai ver aqui, ó, pode anotar, que ele está como 1 e 0, ó. Ou não tem nada, ou está preenchido com 1, tá? Isso é um gabarito mesmo, tá? É um gabarito que ele vai utilizar, é fixo, tá? Simplesmente para nós fazermos os cálculos. Então agora veja os cálculos. Aqui a quantidade de entradas, quantidade de pessoas que eu preciso em cada um desses horários. Vou botar 0 para ver como ele vai calcular isso aqui. Ok? Aqui a quantidade de plantonistas necessários. Olha, à meia-noite eu preciso que tenha 7 pessoas.
1 hora eu preciso 7, aqui eu preciso 6, aqui eu preciso 9, né? Nesse horário aqui, às 16 horas, eu quero que tenha 10 pessoas aqui trabalhando. Só que como você percebe, tem gente que vai entrar nesses horários todos aqui, ó. Tá vendo? Nesses horários aqui, vai ter gente que entrou às 11, às 12, às 13, às 14, às 15, às 16. E não só ele tem essa quantidade de 16, como tem as outras. Então é realmente muito complexo resolver esse problema na mão. Saber quantas pessoas eu tenho que ter entrando em cada horário no hospital aqui. Ok? Então esse turno de 24 horas é bastante complexo. Tá? Então aqui a quantidade de plantonistas necessários. E aqui a quantidade que eu vou precisar contratar. Tá? Quantidade de pessoas aqui. Óbvio que a gente quer o mínimo de pessoas contratadas, né, para a gente reduzir custos. Então vamos ver como é que funciona aqui. Vai me dar do solver. Ele vai mostrar para a gente que a gente quer o mínimo de pessoas, aonde eu vou alterar os valores dessas aqui, ó, os valores que eu tenho aqui, B2 até 25, que é a quantidade de pessoas que vão entrar em cada horário. E aqui eu tenho maior ou igual, né? Tem que ser maior ou igual, esses números aqui, tem que ser maior ou igual que o número de plantonistas necessários mínimo, tá bom? Vamos redefinir então. Redefinir tudo, dá um OK. E agora vamos lá, eu quero o mínimo. Onde está a minha fórmula de soma? Aqui embaixo, quantidade total. Quais são as células que eu preciso alterar então? Essas células aqui, que são a quantidade de pessoas que entraram, certo? E a restrição que eu tenho é que esses valores, a quantidade de plantonistas no horário, tem que ser maior ou igual que a restrição de plantonistas necessários. Ok? Adicionar, fechar. Botou aqui. E agora eu vou clicar em resolver. E agora ele vai começar a fazer o cálculo, e esse aqui até foi bem rápido. Vamos dar um OK. Ele está dizendo então que o mínimo que eu preciso contratar de pessoas são 33 pessoas. E mais do que isso. Ele fala que eu preciso contratar 2 pessoas para trabalhar no horário da meia-noite, nenhuma pessoa para trabalhar no horário da 1 hora, 5 pessoas para entrar às 2, 1 pessoa para entrar às 3, e por aí vai. Então ele fala, inclusive, quais são os horários que as pessoas vão ter que trabalhar, vão ter que entrar, vão ser contratadas. Isso é também incrivelmente complexo para você fazer isso manualmente. Aqui tem um resumo também que eu coloquei, ele tem até uma explicação, talvez tenha no outro vídeo ali, mostrando essa questão aqui das escalas. Qual é o valor, né, quantidade necessária que vão entrar nesse horário, né, e sair nos horários ali, a quantidade necessária e a quantidade de pessoas em cada horário. Então ele vai mostrar quantas pessoas tem em cada horário. Você vai ver aqui pela barrinha quais são os horários e quais são as pessoas. Você pode pegar essa lista aqui, né, e pode imprimir para contratar depois as pessoas que você vai ter ali. Ok? Perfeito, então. Então, um exemplo de minimização. E agora, um problema mais complexo que você poderia fazer também com solver. Tá? Uma questão que, por exemplo, você vai precisar... solver, desculpa, com VBA. Né? Com solver e VBA. Então, muitas vezes a gente precisa resolver problemas, por exemplo, encontrar valores. Eu tive um problema uma vez, eu trabalho muito no varejo, parte TI, e a gente precisava encontrar um problema que teve na questão fiscal. Né? Teve alguns cancelamentos que não foram gravados pela máquina, e a gente precisava descobrir quais são as notas fiscais que juntas dão o grande total, dão o valor total dos cancelamentos daquela máquina naquele dia. Então, você tinha que ficar... Imagina a quantidade, né, de vendas que teve num dia, que você tinha que descobrir, somando, quais são os valores que juntos vão chegar naquele valor. Então, era extremamente complexo de resolver o problema, e não era uma, nem duas, nem 3 lojas, eram umas 200 lojas, né? E também não era um dia, eram meses, tá? Então, você imagina a complexidade de você fazer isso, para descobrir em cada máquina. Aliás, não podia uma máquina, inclusive, de uma loja, não era uma máquina não, eram mais máquinas além disso. Então, você multiplica isso tudo. Quantidade de máquinas, quantidade de lojas, quantidade de dias, né? Então, como é que eu faria isso? O solver ele resolve isso também, né? Para você identificar valores. Questão.
Mas nesse caso a gente usou o solver com VBA. Olha só. Inclusive tem um artigo a respeito, até peguei a planilha desse artigo, mostrando como você automatiza com VBA e solver essas questões, tá? Vamos ver, abrir aqui então. Perfeito, olha só. Isso aqui é bem mais complexo, tá? Você tem aqui o número da loja, tá? Como eu tinha falado na explicação. Os valores que foram faturados naquele dia, tá? E aqui ele bota 1 ou 0. Se for 1, ele vai jogar e vai dizer, ó, calculado, deu isso aqui, tá? E mais esse aqui, por exemplo, e mais esse aqui, por exemplo, opa, desculpa. E mais esse aqui, por exemplo, e mais esse aqui, né? Então ele vai somando e vai botando aqui, ó. O encontrado é esse aqui. Qual é a meta que eu preciso? Olha, os valores que eu tenho que achar são esses, né? Para essas lojas aqui. E qual é o valor que somados vão dar esse valor aqui? Eu realmente não sei. Eu teria que ficar experimentando aqui para tentar encontrar quais são os valores que somados dão 233.798,93. O Excel ele permite fazer isso. Tá bom? Então vamos ver como é que funciona isso aqui. As questões de cálculos. Foi feito aqui um gabarito de cálculo, tá? Onde ele vai fazer isso aqui para a gente com o solver também. Vamos pegar aqui o botão direito, editar macro, editar, ok. Aqui o cálculo que ele vai fazer. Ele vai pegar aqueles dados, né? Vai jogar aqui na planilha e vai passar, resolver os problemas na base do solver. Ele vai pegar aqueles dados que eu tenho ali, vai jogar nesse gabarito que eu tenho aqui, e vai localizar o objetivo e a fórmula, objetivo e a fórmula. Cada vez que ele resolver, ele vai passar para cá, voltar para a nossa base, e nosso resumo vai ser atualizado, ok? Mostrando aqui essa parte que eu queria mostrar, que é a parte exatamente onde nós temos o solver. Perceba, foi feito então, você tem que vir aqui primeiro, ferramentas, referências, solver, tem que ser marcada a referência, a biblioteca do solver, tá? E aqui ele vai fazer essas questões, olha. Então, primeiro ele vai citar a planilha, qual é a planilha? Cálculos, ok? Vai solver reset, vai resetar os cálculos que eu tenho do solver, vai limpar o solver, ver a quantidade de linhas, e aqui ele vai começar a fazer, fazer a configuração. Ó, solver ok, qual é a célula que eu preciso, se vai ser de máximo, mínimo, ou vai ser um valor específico, no caso, valor específico, né? Aonde está esse valor? Está aqui, ok. Né? E aqui quais são os valores variáveis, perfeito? Qual é o tipo da engine de cálculo e também qual vai ser o método utilizado. E aqui ele vai entender ainda, botar as restrições, né? Olha, essas restrições de valores aqui e tal, vai ser binário, ok? E aqui no final ele vai resolver a questão, resolver o problema. Aqui eu estou passando bem rápido, mas tem um artigo que mostra exatamente essa solução. Eu vou botar ali tudo isso no artigo, né? Vou botar aqui os links, tudo certinho depois, mais tarde. Eu tenho que buscar tudo certinho para colocar ali. E daí você pode também ver passo a passo como fazer isso, tá? Essa planilha está passo a passo. Se você achar interessante sobre VBA, eu acho incrível, né? Ok? Principalmente quem trabalha em indústria, isso aqui é incrível. Tem o comércio também, né? Mas como eu, por exemplo, tive esses problemas. Então vamos lá. Aqui em dados, tá? O solver nem aparece, na verdade, nem vai aparecer. Vou colocar aqui em cálculos. Vou clicar em solver VBA. Quando eu clicar em solver VBA, ele vai começar a fazer aquilo que eu falei para vocês, tá? Vamos clicar direto. Solver VBA. Ele já vai aparecer ali, base, né? Começou a fazer os cálculos, tudo automaticamente. Olha. Então os cálculos ele está pegando para cada uma daquelas lojas ali e está rodando a planilha, olha. Começou a fazer e agora ele vai mostrando que ele está encontrando os valores, olha. Perceba, na loja 1 achou valor, na loja 2 achou valor, na 3, na 4, né? Ele está botando aquele 1 e 0 de acordo com a necessidade para fechar aqueles valores. Olha como está mudando de diferente para igual, todos eles, olha. Olha a velocidade que foi feito isso. Como é que eu ia encontrar isso aqui? Certo? Ou esse aqui? Ou qualquer outro desses, né? Então ia ser extremamente complexo de eu ficar descobrindo qual é o valor que somado vai dar isso aqui, por exemplo, certo? Ficar fazendo isso na mão.
Então, esse é mais um exemplo de como você pode usar o Solver para resolver problemas. Se você for ver o Solver aqui, deixa eu ver se vai aparecer para a gente. De opções. Às vezes ele some, eu não sei porquê também. Pra falar a verdade. Vou dar um OK. Acho que por causa do que eu estou utilizando ele como referência, ele não apareceu ali. Tá? Eu tentei, aconteceu isso antes também. Não consegui desmarcar e marcar. Mesmo assim não apareceu, olha. Mas não faz mal, tá? A questão ali é que ele vai marcar, ao invés desse ali, deixa eu mostrar aqui num outro Excel. Também não apareceu. Talvez tenha que fechar aquela planilha. Vamos ver aqui rapidinho. Então, naquele caso ali, nós estamos utilizando o valor D, tá? Você percebe que ele não está pegando de uma célula, você tem que digitar o valor aqui. Então, isso aqui você teria que fazer tudo na mão, né? E ali você faz tudo automaticamente via VBA. Então, ele vai lá, digita o valor aqui, né? Alterando as células, diz quais são as células, aquele número 1 ou 0. E aqui ele bota as restrições. Olha, eu quero que seja binário esses valores aqui. E ele tem que ser, ele vai chegar nesse valor ali. Daí clica em resolver, ele vai achar os valores ali. Perfeito? Voltando então. Perfeito. Então esse foi o exemplo de automação. Automatização, como você pode automatizar unindo o VBA e o Solver para resolver esses problemas muito complexos. Então agora chegamos ao fim da nossa apresentação. Eu gostaria de falar que foi utilizado como base também esse livro, Ao Extremo Análise de Dados no Excel, Análise de Dados no Excel, que eu recomendo. O Robert F. Martin é uma referência quando se trata em Excel, análise de dados. É uma pessoa de altíssimo gabarito, tá? Profissional de altíssimo gabarito, e eu recomendo qualquer coisa que ele, qualquer livro dele, tá? Excelente, ele explica muitíssimo bem essa questão toda que eu falei ali sobre Solver, né? Ele de uma forma muito clara, muito prática ali de como você desenvolver isso, ok? Então isso eu recomendo esse livro. Pode ser adquirido, acho que na loja do Júlio Batista você pode encontrar esse livro, tá bom? Eu comprei lá. Perfeito? Então é isso. Se você tiver mais dúvidas, pode mandar. Manda em consultoria@guiadoexcel.com.br, tá bom? Na medida do possível, a gente responde, tá? Ou deixa um comentário. Talvez seja até melhor, né, no nosso artigo. Vamos fazer um artigo para isso, daqui a pouco já vai estar pronto também, né? E acesse nossas redes sociais, né? Tudo sobre guiadoexcel.com, Guia do Excel, você vai achar no Facebook, no LinkedIn, no Twitter também, tá? E também entre no nosso site, guiadoexcel.com.br. Vou botar aqui as referências a respeito de outros artigos a respeito de Solver, para você poder se aprofundar, aprender mais a respeito disso, fazer passo a passo muitos do que a gente mostrou aqui, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, assine nosso canal, tá bom? Forte abraço para você e até o próximo vídeo.